Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio sobre como ajudar a sua criança com autoestima. Nós sabemos que, como pais, conscientemente, quando nós tentamos ajudar a nossa criança, nós acabamos colocando para fora muitas palavras. E muitas vezes nós tentamos nos comunicar, expressar esse amor com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa sabedoria para essa criança, para que ela aprenda de diferentes situações. Mas qual é a quantidade de mensagem que a criança é capaz de absorver quando nós tentamos fazer essa comunicação com ela? Uma parte dos adultos pode achar que é muito difícil adequar essa linguagem de comunicação de acordo com a faixa etária da criança. E aí é que vem a parte mais difícil da gente saber o quanto de raciocínio para essa criança pode ser fácil ou difícil e o quanto que essa criança pode aceitar ou receber as consequências de uma situação. A comunicação de adulto para adulto já é muito difícil, mas o diálogo com a criança é muitas vezes um desafio, porque tem aí um maior grau de exigência, onde esse adulto tem que seguir e se adequar a essa criança. Algumas crianças são muito verbais e elas têm uma facilidade de externar o que pensam, o que sentem. Elas costumam falar sobre as suas experiências para os seus pais. Mas outras crianças são um pouco mais caladas, são cuidadosas no que elas vão dizer e também sobre as palavras que elas vão usar. É importante pensar sobre de que forma a gente está abordando essa comunicação da criança. Fazer muitas perguntas, usar muitas palavras, talvez não seja o caminho correto. E o que vem a ser então o mais importante para comunicar para essa criança? Existem algumas perguntas que talvez você se encontre agora em uma delas, como por exemplo, por que você não me diz nada? Você costuma ser muito calado e muito isolado. Aconteceu alguma coisa? Tem que acontecer alguma coisa. Por que você não quer dizer? Se você não quer dizer é porque é algo muito sério. Aconteceu algo muito sério. Então, esse tipo de pressão para a criança não funciona quando você perceber que ela não quer falar. Não é uma estratégia adequada. Então, até mesmo nas nossas perguntas, nós devemos usar de estratégias diferentes. Existe uma diferença de você perguntar para sua criança, por exemplo, como foi na escola hoje? Ou então, o que foi que você fez melhor hoje na escola? Porque quando você pergunta para a criança como foi na escola hoje, ela vai responder foi bom ou foi ruim. Então você acaba limitando a resposta da criança. Não existe um engajamento por parte da criança. A criança não vai sentir que você está tão interessado em saber como foi o dia dela. Eu estou lembrando também das crianças mais novinhas, as crianças menores. Você pode perguntar para ela o que você fez hoje. Você gostou do que você fez? Estabelecer, no caso aí, perguntas mais curtas, mais simples, que você, de alguma forma, vai dar oportunidade para a criança de que ela fale, de que ela se expresse da forma de como ela consegue falar. E mesmo as que não conseguem falar, elas vão apontar, vão de alguma forma comunicar do jeito que elas conseguem se comunicar. Se você reagir de uma forma negativa, se você mostrar para a sua criança uma preocupação exagerada, enchê-la de perguntas, expressar através da sua linguagem corporal, com expressões curtas, ai meu Deus,
Não acredito. Quando você dá uma força, é como se fosse fortalecer a expressão facial e a voz e também as palavras. Quando você faz isso, a criança acaba por dar um passo atrás. E neste conflito de comunicação, às vezes nós adultos experienciamos ou percebemos que a criança nos desafia, que ela pensa apenas nas suas próprias necessidades. E são vários os motivos, são várias as coisas que podem causar esse comportamento que para nós é desafiador. E aí começa o conflito entre o adulto e a criança, porque existe o nosso interesse, as nossas necessidades e existe o interesse da criança e a necessidade da criança. E muitas vezes nós colocamos um nível de exigência muito alto ou então nós forçamos a criança a fazer coisas que elas não querem. Então, independente da idade da criança, vamos lembrar sempre de pensar ou de tentar entender qual é a lógica, qual é o motivo do porquê a criança está agindo daquela forma. E depois disso é que a gente pode pensar de que forma que a gente vai agir. As autoras do livro, elas citam 3 exemplos no livro sobre essa situação onde a gente quer explicar para a criança do porquê, da importância de que ela faça aquilo que a gente quer que ela faça. O que a gente vai falar? Por exemplo, você pode falar obrigado porque você veio mais uma vez quando eu lhe chamei, quando eu disse que a comida estava pronta. Eu gosto de quando nós comemos juntos. Um outro exemplo de como a gente pode fazer essa confirmação, de explicar o porquê que a criança deveria ter feito, é, por exemplo, se você se vestir antes do café da manhã, a gente não vai se estressar e a gente não vai precisar correr para ir para a escola, você não vai chegar atrasado. Eu acho que é muito legal ir para a escola com calma e sem se preocupar. Se a criança, por exemplo, ajuda você a recolher as coisas do café da manhã ou algo da mesa do almoço, às vezes quando você faz o lanche, se ela está ali envolvida naquela atividade, naquele momento, e ela demonstrou que sentiu prazer em ajudar você, você pode agradecer, você pode dizer obrigado porque você retirou com muita gentileza as coisas depois do nosso lanche. Isso realmente facilita, porque quando eu for chegar em casa, eu vou fazer a comida e já vai estar tudo no lugar. Geralmente as crianças expressam quando elas não estão satisfeitas consigo, quando elas não estão satisfeitas com aquilo que elas fazem ou com aquilo que elas são. E geralmente quando a criança vem e se direciona para a gente e fala: eu não gosto de mim, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, a gente geralmente tem esse costume de fazer de conta que não ouviu ou de não levar a sério. E às vezes, muitas vezes, a gente usa algumas expressões que eu vou falar agora, que é muito comum. Por exemplo, mas querida, você não é assim, você é tão linda. O que você está dizendo? Não seja estúpida, isso não é verdade. Ou então, isso não tem nada a ver. Você sabe quem você é. Ou então, eu amo você do jeito que você é linda do jeito que você é. Mas, no fundo, se a gente for pensar, quando a criança se refere a si dessa forma, na verdade, ela nos coloca em uma situação de preocupação. E como a gente não sabe como reagir, a gente acaba expressando dessa forma quando a criança demonstra insatisfação consigo mesmo. Só
Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O podcast completo está nas plataformas descritas nesse áudio-vídeo.